Pronto, já estamos gravando. Então, pessoal, está aqui conosco nessa mesa Memórias LGBTQIA+, Arte Comunitária, o Gilney Matos Mota, pedagogo, especialista em direitos homoafetivo e gênero, mestre em educação e doutor em educação, pesquisador nas áreas de memória e história do movimento LGBT, membro fundador do movimento LGBT do interior do estado do Ceará, é fundador e idealizador do Museu da Memória e Diversidade Sexual do Cariri, lá no Ceará. A Heloísa é graduanda em Direito pela Faculdade Baiana de Direito, monitora das disciplinas Direito Internacional, Direito da Família e Direito da Diversidade. E o Robson, ele é artista visual, curador independente, arte educador e arte terapeuta. Ele é docente do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, líder do Grupo de Pesquisa em Arte, Museu e Inclusão, pós-doutor em Estética e História da Arte, e doutor em Arquitetura e Urbanismo, mestre em História, especialista em Educação Especial, também é especialista em Educação, possui curso de formação em Arte Terapia, licenciado em Educação Artística, membro da Associação Internacional de Críticos de Arte, da Associação Brasileira de Críticos de Arte, da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, presidente da gestão 2021 e 22, vice-presidente da gestão 23 e 24, e da Associação de Arte Terapia da Paraíba, presidente da gestão, atual presidente da gestão, né, de 2023 a 2025. Eu sou muito grato pela presença de vocês aqui conosco. São 3 projetos, 3 iniciativas, 3 ações que serão apresentadas e que são 3 ações incríveis, né? 3 ações de resistência e de memória, e vocês vão se surpreender, tá bom? Então, passo a palavra para vocês. Não sei quem vai começar, vocês que vão decidir. Bom dia, bom dia. Eu acho que a Elô pode começar, né, Elô? Tranquilo por mim. Ok, Heloísa. Que maravilha. Vou te passar a palavra. Heloísa, o espaço é todo seu, fique à vontade. Estou aqui compartilhando a tela, conseguem ver? Agora sim, só você ampliar, perfeito. Belíssimo. Muito obrigada pela disponibilidade do espaço. Irei aqui fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanho escuros, utilizando uma blusa de manga longa, azul escuro, e aqui apresento meu resumo, intitulado Como a distribuição e compartilhamento de histórias apoiou a exibição A é para Museu da Sexualidade e Aromanticidade, realizada no Orgulho de Bristol, Inglaterra. O orgulho, a celebração das identidades LGBTQIA+, também conhecido como Pride, nos Estados Unidos e internacionalmente, também na Inglaterra, foi realizado neste ano, 2024. E aqui se analisa como a sexualidade, em virtude de ser uma sexualidade pouco comentada, por diversas vezes se passa despercebida em sua existência e em suas particularidades. Acerca da museologia e da historicidade da sexualidade, é importante ressaltar que se traduz no fato de que se observa diversos registros da sexualidade ao longo da história. Em virtude desses registros de existência, se pode perceber que essas pessoas existiram e continuam existindo, porque a história segue acontecendo continuamente. Entretanto, por sua natureza discreta, como pessoas assexuais, ou seja, pessoas que não sentem atração sexual
podem desejar ser pessoas solteiras, pessoas que não têm um relacionamento romântico, por vezes podem passar despercebidas, em virtude do fato de que as relações sociais ocorrem ao se formar conexões. E a sexualidade é percebida internamente. Uma pessoa pode optar por não formar um relacionamento romântico por diversos motivos. Uma pessoa celibatária por motivos religiosos não se abstém de relações sexuais pelo mesmo motivo que uma pessoa sexual. Por isso, quando uma pessoa não é explicitamente alguém que expõe sua assexualidade, se pode não perceber acerca disso, e, por vezes, essa identidade se confunde com outras pessoas as quais não fazem parte deste grupo. Aqui, como estou falando sobre a sexualidade, quando me proponho de falar sobre a sexualidade e a romanticidade, Desculpe, eu acho que os seus slides não estão passando. não, eu realmente ainda não passei. Ah, ok. Agora eu passo para o registro da fala de Carl Schegel, de 1907, sobre alguns registros da sexualidade. Ele foi um ativista pelos direitos LGBT, que falou acerca de como deve incluir todas as pessoas e reconhecê-las em lei, desde 1907. Existem algumas pessoas que acreditam que a sexualidade foi uma coisa falada e criada recentemente, mas pelos registros dessa historicidade, se pode comprovar que não. Ele disse aqui que as mesmas leis devem ser aplicadas para todos os estágios intermediários da vida sexual, homossexuais, heterossexuais, bissexuais, assexuais, sejam legais como existem agora para os heterossexuais. Aqui também falo do Manifesto Assexual, escrito por Liz Orlando e Bárbara Guedes, em 1972, que dizem: escolhemos o termo assexual para nos descrever, porque tanto o celibatário quanto o antissexual têm conotações que desejamos evitar. A primeira implica que alguém sacrificou a sexualidade por algum bem maior, e a segunda, que a sexualidade é degradante ou de alguma forma inerentemente ruim. E aqui eu passo para a carta de Catherine Cobaley, de 1981. Catherine Cobaley era uma mulher assexual que enviou uma carta para a revista Heresis, ou revista Heresias, uma revista feminista, em 1981, no qual ela falava como estava feliz de ver o orgulho LGBT, também chamado de orgulho gay, em virtude da visibilidade, e como se alegrava com a visibilidade que gays e lésbicas estavam tomando nos Estados Unidos. Ela falou, entretanto, que se sentia sozinha e invisibilizada pela a sexualidade dela e de amigos dela não serem comentadas abertamente e não receberem tanto apoio quanto pessoas gays e lésbicas, que ficaria feliz se mais visibilidade fosse dada para pessoas sexuais, em que ela escreveu: porque em 1981 os assexuais são os únicos que restam no armário. Assistindo a marcha da parada do orgulho gay pela Quinta Avenida, senti ciúmes e fomes pela solidariedade alegre e sem vergonha, pela celebração aberta de si mesmo que essas pessoas sentiam. Ainda que haja pessoas que acreditem que não existam pessoas sexuais, o registro da carta de Catherine Cobaley, em 1981, verifica a existência pelos rastros deixados ao longo da história, bem como os ditos por mim anteriormente. A sexualidade é um espectro que, ainda que a pessoa possa definir apenas como uma pessoa heterossexual, como uma pessoa sexual, existem micro-rótulos dentro dessa sexualidade. O rótulo da identidade e sua comunidade ao longo da história, aqui o termo sexualidade pode ser uma identidade sozinha ou um apoio para micro-rótulos, que aqui trago em seguida. A sexualidade tem sua bandeira, as cores preto, cinza, branco e roxo, e seus micro-rótulos. Os micro-rótulos existem como derivados da sexualidade. E aqui eu trago alguns. A demissexualidade implica uma pessoa que apenas se atrai sexualmente, caso
haja um vínculo emocional criado. É um microrótulo que é mais comumente conhecido. A frassexualidade é o oposto da demissexualidade. A pessoa apenas se atrai sexualmente caso não haja um vínculo emocional. Ou seja, caso conheça superficialmente a pessoa, caso se forme posteriormente um vínculo emocional, se deixa de sentir atração sexual. O microrótulo da reciprossexualidade, ou a pessoa reciprossexual, apenas passa a sentir atração sexual caso antes a pessoa manifesta interesse nela. Ou seja, para essa pessoa inexiste um relacionamento platônico no sentido de se interessar por uma pessoa e essa pessoa não se interessar de volta. Ela apenas manifesta interesse depois que a pessoa manifesta interesse por ela. Ou seja, ela é incapaz de sentir interesse caso a outra não manifeste interesse por ela antes. A pessoa cupiosexual é uma pessoa que não sente atração sexual. Entretanto, ainda pode realizar atividades sexuais por outros motivos. De modo exemplificativo, a pessoa pode querer ter filhos biológicos e realizar especificamente por causa disso, ou a pessoa pode estar em um relacionamento romântico, porque ela pode ser assexual, mas não será romântica. Pois como existe o Split Attraction Model, ou o modelo de atração dividida, a pessoa pode ser assexual e aromântica, ou pode ser assexual e homorromântica, birromântica, heterorromântica, panromântica, e outras possibilidades. Porque, apesar da pessoa não sentir atração sexual, a pessoa pode também sentir atração romântica. Ou seja, aqui significa que ela não sente atração sexual, mas em virtude de algum motivo, tipo querer se reproduzir ou querer agradar um parceiro com quem se relaciona romanticamente, pode fazer especificamente para agradar tal parceiro. E considerando que, como todas as pessoas concordando com este arranjo, não haveria problema. Pessoa apoteossexual seria uma pessoa assexual necessariamente com aversão a sexo. Existem 3 tipos de reação a sexo, que é a pessoa com aversão a sexo, a pessoa neutra a sexo, não tem sentimentos fortes acerca, não acha nem algo que seria ruim para ela, nem algo que seria bom para ela, e a pessoa favorável ao sexo. E pessoas assexuais podem ser qualquer uma dessas, mas a pessoa apoteossexual é necessariamente com aversão a sexo. Essa pessoa que não tem nenhuma intenção que seja parte nessas atividades. E a pessoa aegossexual seria uma pessoa que apenas teria sentimentos eróticos em terceira pessoa. Ou seja, caso ela imagine, seria como se estivesse diante de uma televisão, ou caso fosse um narrador onisciente, que apenas imagina outras pessoas, mas não para ela, ou seja, não tem interesse que as coisas aconteçam consigo especificamente. Inclusive, tem a história do termo autocorissexual, que foi um termo cunhado pelo Dr. Anthony Bogaert, psicólogo especializado em sexualidade humana, em 2012. Ele estava se debruçando sobre o termo da assexualidade e publicou em 2012 o termo autocorissexual. Este termo significa sexualidade dissociada da pessoa e, na época, definiu como parafilia, pois a sexualidade é considerada como um distúrbio psicológico. Inclusive, a história da assexualidade continua acontecendo. A sexualidade apenas deixou de ser caracterizada como um transtorno mental em 2013, inclusive. Ele classificou como uma parafilia, que algumas pessoas consideraram uma coisa problemática, causando polêmica sobre o termo. Então, em 1º de novembro de 2014, na rede social Tumblr, quando um conjunto de pessoas buscando autoconhecimento sobre a sexualidade cunharam o termo, tendo, inclusive, o registro do post exato da sugestão do termo que até hoje, mesmo 10 anos depois de utilizado, o termo alternativo a egossexual. O prefixo a, para negar, a palavra ego, como existe id, ego e superego, o ego referenciando a própria pessoa, e sexual, ou seja, a sexualidade desconectada de si.
E caso se perguntem, nunca conheci uma pessoa deste modo na minha vida, digo que com certeza vocês conheceram, pois eu estou aqui na frente de vocês, apresentando acerca disso e oferecendo alguma representatividade acerca da pesquisa, especificamente acerca disso. Significando aqui a sexualidade ocidental de si, mas também existe especificamente um microrótulo da assexualidade. Aqui eu falo da exibição A é para Museu da Sexualidade e Romanticidade, que aconteceu em Bristol, Inglaterra, como eu disse anteriormente. Caracterizou uma exposição comunitária em um centro que explorou identidades assexuais e aromânticas, administrado pela Brace Yourself, um grupo com sede em Bristol para aspex, que é como são chamadas pessoas assexuais em termo abreviado, ou seja, A de assexual, spex de no espectro da sexualidade. Abrindo conversa sobre como está sobre a letra do termo guarda-chuva A em LGBTQIA+. Ainda que haja muita visibilidade para pessoas gays e lésbicas, também as outras letras desta sigla buscam serem mais conhecidas acerca. Porque, ainda que no passado se tenha acreditado que eram aproximadamente 1% da população mundial, existe o fato de que, por não ser muito conhecida, diversas pessoas podem ser e não saberem, por não terem o termo para se expressarem. Inclusive, existiram casos em que pessoas que eram assexuais se colocavam embaixo do termo da bissexualidade, porque se sentiam do mesmo jeito, tanto para homens quanto para mulheres. Este jeito, contudo, era a ausência de atração sexual. E para pessoas bissexuais, é a existência de atração sexual. Apenas depois que o termo foi sendo mais discutido, pessoas souberam mais como falar acerca de si. Trago aqui nesta pesquisa que realizei acerca de como falar sobre a sexualidade virtualmente alimenta relatos da sexualidade na vida real. Porque quando a pessoa está fora da internet, conversa com pessoas acerca de sua identidade, a pessoa estimula que mais pessoas conheçam acerca disto e possam, deste modo, se identificar como um ato de autoconhecimento. Existe uma falta de representatividade na mídia, bem como uma falta de representatividade literária, mas isso tem mudado ao longo do tempo, pois a história da assexualidade e a museologia da sexualidade continua sendo feita a cada dia. De modo exemplificativo, a organização GLAAD, para apoio de pessoas LGBTQIA+, identificou em 2018 apenas um personagem abertamente assexual em plataforma de streaming, em BoJack Horseman, uma série disponível na Netflix, tem o personagem Todd Chaves, que no final, no último episódio da terceira temporada, diz: eu não sou gay, isto é, eu acho que não sou, mas também não acho que sou hétero. Eu não sei realmente que eu sou. Talvez eu não seja nada. Na quarta temporada, em seguida, ele descobre sobre a sexualidade e encontra um grupo de apoio para pessoas sexuais composto de pessoas assexuais e percebe que, apesar do fato de que ele nunca soube exatamente o que ele era antes disso, ele pode descobrir mais sobre si e conferir visibilidade para a identidade por ser uma série disponibilizada em streaming. Aqui, neste museu da assexualidade e a romanticidade, foram pedidos histórias sobre as pessoas em suas vidas. Pois, como a sexualidade é para que as pessoas se identifiquem deste modo, algo sentido por si, e por vezes algo que é apenas expresso ao não se relacionar romanticamente, caso a pessoa seja sexual e aromântica, ou caso seja apenas assexual, ou não queira se relacionar romanticamente por uma escolha pessoal, seja abertamente uma pessoa sexual que faça um ativismo sobre isso, como posso citar aqui a ativista sexual Yasmin Benoit,
que no Instagram e outras redes sociais fala abertamente sobre isso, e por ser uma modelo, diversas pessoas duvidam de sua identidade, não existe uma postura específica para pessoas assexuais. A pessoa sexual pode se portar de qualquer modo e pode se vestir de diversos modos. E Yasmin Benoit, por ser modelo e por ter sido modelo, inclusive, de lingerie, e por ser uma pessoa que se veste de modos que, por vezes, utiliza um top, pessoas, pelo modo de se vestir, duvidam de sua sexualidade. Mas a sexualidade não é limitada pelo modo de vestir da pessoa. Não existe, inclusive, se olhar para uma pessoa e acreditar que aquela pessoa deva ser determinada sexualidade, porque isso é uma pessoa que a pessoa deve decidir. Isso é uma coisa que a pessoa deve decidir sobre si. E, assim, os registros da sexualidade, em sua historicidade, em sua museologia, restam na história de pessoas específicas. Então, quando as pessoas compartilham suas histórias online, e quando as pessoas compartilham suas histórias na vida real, fora do online, se faz registros da continuidade da identidade sexual. E, nesta exibição, também disponibilizaram diferentes prompts ou sugestões, com perguntas do tipo, quando você percebeu que você fazia parte da comunidade assexual? Também, você é uma pessoa assexual e aromântica? Ou você é uma pessoa aromântica e bissexual? Porque como existe o split attraction model, a pessoa pode ser aromântica, bissexual, heterossexual e aromântica. Porque isso é interno. Se a pessoa não for explícita sobre isso, diferentemente você vai saber. Também se perguntou como a sua cultura, o seu gênero, sua deficiência, se for uma pessoa com deficiência, impacta o modo como a sua assexualidade é observada por outras pessoas. Porque existem interseccionalidades para a identidade de cada pessoa. Também se perguntou quando foi a última vez que você teve a experiência de euforia ou alegria em sua identidade. Também, como é uma coisa muito pouco falada, diversas pessoas descobrem bem mais tarde em suas vidas. Existem pessoas que descobrem bem cedo, como adolescentes, entretanto, existem pessoas que descobrem quando já tem idade bem mais avançada. Então, se perguntou também quanto tempo a pessoa levou para descobrir. Bem como se a pessoa tinha um parceiro romântico e como a pessoa reagiu a isto. Também uma coisa comum aqui, perguntando se a pessoa também era assexual. Porque diversas pessoas que são assexuais buscam se relacionar também romanticamente com outras pessoas assexuais, em virtude do fato de que, por se compreenderem, acreditariam que, deste modo, não estariam encontrando empecilhos acerca disto, neste relacionamento. E também acreditam que se evitaria que a pessoa estivesse sendo privada de alguma coisa que ela consideraria importante, com eles pessoas que consideram bastante importante isto na vida delas, mas outras pessoas que não consideram que seria importante. Também foi perguntado acerca de se a pessoa teria passado por conversion therapy, ou se correu o risco de passar por conversion therapy ou terapia de conversão. Porque, apesar do fato que a terapia de conversão foi muito utilizada para pessoas gays e pessoas trans, também há registros de pessoas assexuais que familiares colocaram em terapia de conversão para buscar retirar a sexualidade ou implantar a heterossexualidade nesta pessoa. Considerando que queer foi um termo que significa estranho, mas diversas pessoas posteriormente buscaram se apropriar desse termo com, inclusive, a frase we are here, deal with it, ou seja, nós somos queer, nós estamos aqui, lide com isso, ou seja, podem ser considerados estranhos, mas estamos aqui e lide com isso.
as pessoas LGBT consideradas pessoas que não são heterossexuais e heterorromânticas, sendo consideradas pessoas estranhas pela sexualidade de maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas que se identificam com isso, a heterossexualidade, podem vir a sofrer preconceito em virtude disto, por sua identidade. E aqui, como na lista de perguntas para essas histórias, sendo oferecido um espaço para falar dos preconceitos das pessoas assexuais e românticas, se ofereceu um ambiente de acolhimento em que essas diversas histórias foram expostas em Bristol, na Inglaterra, em 2024, sendo registrado na contemporaneidade e no passado como a sexualidade e a romanticidade era vista e é vista pela sociedade. Aqui, encerro minha apresentação, agradecendo pela disponibilidade do espaço e pelo fato de que tenho a disponibilidade de vocês por terem me observado aqui em minha apresentação. Muito obrigada. E aqui encerro. Eu que agradeço, nós que agradecemos, incrível, e de fato um tema extremamente não explorado, né? Não é nem pouco, é não explorado no ambiente dos museus e da museologia, e incrível, sabe? Parabéns pela sua apresentação. Quando vimos, né, a sua proposta foi uau, que incrível. Parabéns. E agora, então, eu vou te tirar aqui da tela, fica aí, daqui a pouco a gente vai debater um pouco mais. Vou liberar aqui. Quem vem, Gilney ou Robson? Robson abriu o microfone primeiro. Tanto faz. Vai o Robson, porque ele abriu o microfone primeiro. Ok. Deixa eu ligar a câmera aqui. Compartilhar. Já te vemos e te ouvimos. Esse o arquivo foi o correto. Deixa eu ver. Não, é isso. Não é isso. Deixa eu tirar aqui. É o PDF. É. Hum. Agora vai. Bom, gente, bom dia a todos, todas e todos. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço inicialmente já pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui nesse evento, que eu acho que é fundamental para pensar os processos. Robson, vou te né? interromper. Amplie para a gente ali na folhinha, lembra da folhinha? Ok. Clica ali na folha. Deixa eu me descrever primeiro, aí eu aplico, porque senão eu não vejo mais nada. Aí só uma apresentação. Então, eu falo aqui de João Pessoa, na Paraíba, né? Sou um homem de pele clara, branca, cabelos curtos, pretos e barba também preta com fios grisalhos. Uso um óculos de acetato, laranja com preto. Estou usando uma t-shirt aqui preta, básica, e ao fundo tem uma parede branca que em um dos meus trabalhos, né, de pintura, uma pintura 90 por 90, que são de uma série chamada Derivas, né? Uma série, na verdade, que discute a questão das masculinidades gay. Bom, então é um prazer estar aqui. Eu vou só ampliar a apresentação. Abriu? Ok. Bom, então, o tema do meu trabalho aqui é Dissidências Poéticas, Residência Artística e Resiste da UFPB. Esse é um projeto que eu criei como um projeto de pesquisa vinculado ao PIBIC, né? A introdução à pesquisa aqui na universidade, pensando essa ideia, primeiro, da residência, né, da criação de uma residência artística junto à universidade pública e gratuita, mas que fosse uma residência
que tivesse um intuito, basicamente, pensar essas dissidências. Então, o tema da dissidência é constante, permanente no campo de pesquisa para a gente, e essa relação, então, em pensar a dissidência no campo ampliado, né, assim, dissidência muito, muito ampliada, que vai passar pelas questões LGBTQIAPN+, mas também passar para além das dissidências de gênero, pensar outros tipos de dissidência, né? Então, esse papel na arte, na questão das mulheres, na questão dos grupos negros, do movimento negro e tal, do grupo, na verdade, ligado aos indígenas, essa produção mais indígena aqui, da arte indígena contemporânea. Então, da produção de artistas DEFs. Então, a gente passa pelo universo mais geral e criamos, então, a residência. Pensando na residência de 2022, ela foi criada em 2023 como uma residência inicialmente como experiência online. Então, fizemos uma seleção, né, pública, um edital público para ingresso nesse processo. E aí selecionamos 10 artistas, inicialmente artistas DEFs. O primeiro grupo eram todos artistas com deficiências, LGBT ou não, mas artistas com deficiência. Isso gerou, foi um ano de trabalho, né, acompanhando esses grupos online, onde fizemos a mentoria do processo ao longo da produção, a partir da produção já existente, aquilo que eles já faziam, e de outras produções que foram desenvolvidas ao longo do processo. A partir disso, fizemos convites, tanto a curadores quanto a artistas, que também eram artistas dissidentes, e principalmente artistas DEFs nesse conjunto, né, como Edu Ol, como Estela Lapone, como Daniel Moraes, tal. Então, eles vieram para conversar com o grupo, mostrar seu trabalho, e a gente fez uma troca, inclusive, com outra residência online que o Daniel Moraes tinha feito em Lisboa, a Demonstra. Então, assim, foi todo um trabalho, né, de conversa e de produção ao longo do processo, o que gerou uma discussão muito intensa para formar e para pensar em montar essa exposição virtual que está disponível, que Águas Profundas Não São Claras, está nessa plataforma ArtSteps. Na verdade, essa é a entrada básica da exposição. A ideia é um pouco partir dessa perspectiva de temas motivadores, porque eu acho que a residência gira em torno disso, né? Tanto com uma discussão sobre interseccionalidade, quanto com uma discussão queer, né, nesse sentido, mas também uma discussão da dissidência no campo ampliado. Um pouco esses três modos que geram o processo. Então, todo o trabalho foi feito coletivamente. Eu tenho a participação direta de uma bolsista do PIBIC, a Letícia Andrade, e uma voluntária, que é uma artista queer também DF, que infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje, por questões de saúde, mas que é a Ana do Vale. E aí, a partir dessa dimensão e desse diálogo entre o grupo, nós começamos a construir, ao longo do processo, essa exposição, né, que tem uma série de trabalhos, ela está disponível para ser visitada permanentemente. Então, um pouco a ideia. E ela discute essa coisa das águas por conta justamente do trânsito e da ideia da temporalidade, né, da efemeridade da temporalidade. Aqui a gente está vendo dois trabalhos. Sim, eles também escreveram cartas, né, cartas para as crianças que eles têm no interior. Então, foi um processo. A carta foi uma coisa que surgiu no próprio grupo. Então, portanto, foi uma dinâmica desse processo. E as cartas circularam entre os participantes do grupo, cartas, inclusive, físicas, né? Algumas foram enviadas pelos correios e tal, criando esse diálogo no próprio grupo para pensar a partir do seu trabalho e da experiência de vida de cada um. Então, aqui a gente tem imagens da Ana Cândido, de um trabalho da Ana Cândido ali no fundo, que é uma montagem fotográfica a partir de uma imagem da infância. E na lateral direita você tem algumas imagens do trabalho da Priscila Rosa, que é uma artista do Rio Grande do Sul. A Ana Cândido é do Piauí, então a gente teve trabalhos de artistas de vários lugares do país, para pensar um pouco essa dimensão, né, de como cada um é atingido pela relação da memória, das questões afetivas e das questões de identidade a partir do universo da infância que eles trouxeram para cá. Então, um pouco isso. Essa foto performance da Priscila Rosa, na verdade, parte justamente dessa dimensão, né? Ela parte da fotografia dela como criança e do que ela sofreu ao longo do tempo, a partir desse
desse universo, e, portanto, ela faz uma vídeo performance também, né, e ela também está exibida na exposição, que pode ser acessada. Então, portanto, ela vai discutir uma série de questões de ser mulher, de ser estar uma pessoa com deficiência nesse conjunto, de vir do campo das artes cênicas para pensar as visualidades. Então, ela traz toda uma discussão aqui para a gente articular o processo. E, portanto, isso enriqueceu as discussões do grupo todo. A maioria das pessoas do grupo eram mulheres, então você tem essa dimensão também de uma discussão sobre essa ideia de gênero dentro desse contexto, né? Então, aí são mais imagens dessa produção da Priscila Rosa, né? Aqui da Ana Cândido, né, essa artista que é uma artista que é TEA, né, que tem autismo, então é uma artista fotógrafa que vem num outro campo, que é do campo da filosofia, e ela parte do campo da filosofia para discutir sua produção como esse registro fotográfico desse conjunto. Então, você tem uma série de imagens dessa produção que ela fez ao longo da pesquisa da residência, e aí parte do quarto dela, das memórias, das bonecas, de uma série de ações que ela articula e trabalha aqui nesse contexto. Depois, a própria Ana do Vale, que é uma artista importante, aluna aqui do curso de Artes Visuais da UFPB, né, que me acompanha em vários projetos. É uma aluna que está vivendo um processo, também é uma aluna que está vivendo um processo muito intenso, né, no campo da saúde e tal, por conta de uma doença rara. E aí, nesse sentido, ela vai falar dessas questões, né, de que afligem o seu cotidiano, e vai trazer essas relações do cotidiano a partir de uma dimensão também que são publicações que ela faz nas redes sociais, a partir da dimensão de cada questão. Então, você tem um processo aí, são quadros que vêm desses recortes também que ela trabalha nas redes sociais. Aqui você tem a Alexandra Martins, que é, na verdade, de Brasília, mas é radicada na Bahia, ela faz mestrado na UFBA, na época, e aí você tem essa dimensão da discussão sobre o orgulho gago, e essa é a bandeira do orgulho gago, que ela faz as cartas, ela enviou na época as cartas com a bandeira para todos os participantes da residência, incluindo os convidados, e aí você tem essa dimensão desse diálogo, da própria luta pelo orgulho gago dentro desse conjunto, né, de um processo. Então, você tem a Alessandra fazendo esse trabalho nesse contexto, certo? Aí é para a gente ter uma visão geral da exposição, tem vários outros trabalhos aqui, que eu não vou entrar em muitos detalhes. Essa foi a primeira edição, então, da residência, que gerou o produto que é a exposição em si, mas a residência, na verdade, é uma perspectiva de processo, certo? E aí eu trouxe aqui uma imagem que é da primeira reunião que nós fizemos para a montagem da segunda edição da residência, na qual nós fizemos uma parceria, que tem imagem da Ana do Vale, da Letícia, do Estênio Soares e do Sérgio Otto. O Sérgio, ele é gestor de uma residência aqui na Paraíba, chamada Arapuca Residência, Arte e Cultura, e essa residência é parceira do nosso projeto agora. Então, portanto, nós ampliamos as relações para além da universidade, né? E o Estênio Soares também é um gestor de outra residência, um curador de outra residência, que é também uma residência dissidente, que funciona no centro histórico da cidade. Então, você tem, na verdade, essa dimensão, que é a beira da linha. E aí, você tem essa dimensão, especificamente, de um diálogo entre 3 residências no estado da Paraíba, mas particularmente aqui próximo a João Pessoa, na Grande João Pessoa, né, que discutem questões de dissidências artísticas nesse processo. Cada uma num contexto diferente e específico, na qual nós juntamos forças para fazer esse trabalho nesse ano de 2024. O trabalho está em processo ainda, né? Nós concluímos os encontros presenciais, e aí, nesse caso, em 2024, nós resolvemos fazer a residência presencial, e, portanto, tivemos uma ou outra participação online, mas, a priori, todas as participações foram presenciais. Aqui são imagens desses encontros, né? Os encontros com os artistas que foram selecionados, aqui com o Stênio presente, inclusive, no qual foram encontros de mentoria e apresentação da produção já existente, depois de uma produção ao longo do processo. Os artistas também propuseram oficinas entre o grupo, na verdade,
fez oficinas de um para o outro ao longo do tempo, cada um na sua técnica, na sua proposta, na sua poética. Então, nós temos desde pessoas que trabalham com arte digital, né, até pessoas que trabalham com cinema contemporâneo, outras que discutem as questões da arte indígena, outros que discutem questões de arte urbana, e outros que trabalham com a questão da arte têxtil, por exemplo. Então, e pintura e tal. Então, são muito diversos os processos, e esses processos puderam, na verdade, somar para pensar a dimensão do trabalho. Então, foram várias reuniões, as reuniões aconteciam a cada semana, e a gente ia, na verdade, fazendo esses encontros. E aqui já na verdade, uma imersão que fizemos mais no final da residência, na Arapuca, residência, na praia da Arapuca, né, que fica, na verdade, na praia de Tambaba, aqui, na região do Conde, na Paraíba, com sede. E essa residência, na verdade, essa imersão, na verdade, vai fomentar toda a produção da exposição que a gente está toda planejada agora para ser executada ainda, essa exposição coletiva, que, na verdade, mapeia esse trabalho produzido a partir desse processo. A região de Arapuca é uma região extremamente rica, né, naturalmente. Nós temos, na verdade, nós tivemos uma imersão nesse processo de fazer caminhadas coletivas, de enfrentar dificuldades específicas, né, do próprio trajeto, e aí isso também gerou essa produção ao longo do tempo e ao longo dessa imersão. Então, os diálogos, as conversas, as questões envolvidas nesse processo de produção foram fundamentais para essa exposição que a gente está gestando agora, que deve acontecer agora em 2025, no início de 2025, provavelmente, no primeiro semestre. Então, nós estamos nesse processo de produção dessa relação da exposição, certo? Bom, de forma geral é isso. A ideia, na verdade, da residência em si, quer dizer, de abrir uma residência que pudesse discutir questões para além dos processos mais convencionais das universidades, ampliando, inclusive, esse espaço, né, de diálogo com a comunidade de artistas, principalmente artistas dissidentes. Foi um desafio, né, a aceitação da própria academia de que um projeto como esse pudesse ser um projeto de pesquisa e não somente um projeto de extensão, também foi um processo, né? Isso também não é fácil, os colegas acadêmicos normalmente não aceitam isso, principalmente pelas questões a priori colocadas, né? O fato de lidar com questões LGBTQIAPN+, com questões de gênero, com questões de dissidência mais gerais. Isso também incomoda, e aí, portanto, em algumas instâncias o projeto era barrado, né? A gente precisou lutar, argumentar e refazer o projeto, mas sempre insistindo na sua existência, na sua importância. Ele tem, na verdade, agregado pessoas de estados vizinhos. Então, nós temos participantes que são de Natal, participantes que são do Recife, que vêm presencialmente para contribuir e trabalhar junto. Temos a possibilidade desse diálogo com os artistas, também dissidentes locais ou de fora, que, na verdade, entram de forma online e terminam contribuindo com as discussões e com os processos. Discussões a priori de textos, né, que discutem questões LGBT, questões mais gerais de gênero, questões feministas. Bom, esse papel desse universo de cada um, e aí cada um pode propor também textos que são discutidos no grupo, e aí, portanto, eu quero terminar com essa imagem do fogo. Esse fogo, na verdade, ele acompanhou todo o grupo durante o período da imersão na residência em Arapuca, porque ele tanto foi fogo que serviu para comida, para a produção coletiva disso, para essa partilha coletiva que aconteceu, né, além dos diálogos, também a construção, a produção de alimentos, essa relação toda, a partilha na mesa, tudo isso, na verdade, fez com que esse grupo, né, pudesse sentir essa relação total e pudesse pensar a produção da universidade como pesquisa, mas como pesquisa participante, como pesquisa ativa nesse conjunto, que mobilizou as relações emocionais nesse contexto, nas quais são situações, experiências de vida extremamente diversas, mas que somaram nesse conjunto e que nos ensinaram muito. Eu acho que a gente aprende muito nessa questão dessa troca, dessa construção coletiva, que é uma construção, na verdade, poética, e uma relação de aproximação entre
entre a arte, a vida e o cotidiano. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, nós que agradecemos, excelente trabalho, falando, né, sobre essa residência artística como estratégia de resistência de corpos e memórias não normativas. Isso é fantástico, um trabalho coletivo, um trabalho comunitário, aliado à arte, aliado à memória, aliado à resistência. Muito feliz em ver e conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, Robson, no qual eu tenho muito carinho. Tá? Muito obrigado por sua apresentação. Eu vou chamar agora o Gilney. Gilney? Gilney, você está aí? Toque, toque. Gilney? Ele estava com um probleminha de conexão. Deixa eu ver se ele está por aí. Vou chamar ele aqui no telefone. Só um minutinho, por gentileza. Vamos beber uma água. Então, abra sua câmera e seu microfone, você consegue? Ah, sim, você não entrou com seu e-mail cadastrado, né? Deixa eu alterar aqui para você. Alterei. Agora você consegue acessar, Johnny. Perfeito. Só um minutinho. Ok, Johnny, já estamos te vendo e te ouvindo. Olá, pessoal. Bom dia, né, a todos e todas. É uma satisfação imensa estar nesse local de fala, esse local de ocupação. Um pouco corrido, acabei de chegar do Recife, passei a semana num seminário de defesa sindical, onde os movimentos precisam ocupar também esses espaços, né? Eu sou um homem pardo, de 1,80 m, de olhos ativos, de uma língua bem afiada, então a gente precisa ocupar vários espaços nesse sentido. Nós estamos nesse momento agora dentro do museu, né? Então, no nosso fundo aqui nós temos um estandarte produzido por um dos primeiros LGBTs que trabalharam com essa questão de arte aqui na nossa região, que é o Cona, que é uma das pessoas a qual nós pesquisamos. Então, a gente literalmente está dentro de N espaços, daqui um pouquinho da cultura, então um espaço bem atrativo nesse sentido. E eu fazia questão imensa de estar nesse momento para apresentar esse espaço. Eu estava acompanhando todas as ações de forma online, com as apresentações de vários colegas, e a gente começava a observar o quanto importância dessas memórias vão interagindo dentro dos espaços, né? A apresentação do Beto ontem no CEDOC, um espaço a qual nós estamos construindo juntos, coletivamente, e são N espaços e N memórias que nós tivemos uma contribuição, nós fazemos parte dessa grande colcha de retalho, que é a história e memória do movimento LGBT. Como foi falado na minha apresentação, eu sou um dos membros fundadores do movimento LGBT no interior do estado do Ceará, que há uma divergência histórica, né? Nós temos um movimento nas capitais, nós temos um movimento no eixo Rio e São Paulo, Curitiba, mas os movimentos interiores dos estados, por mais que a gente tenha iniciado as lutas junto, as nossas histórias são apagadas. Se existe um apagamento relacionado à história e memória LGBT, quando nós passamos por espaços que são interiores dos estados, essas memórias são bem mais apagadas. Então, a gente teve um desafio muito grande, que foi um desafio que hoje eu me considero como um guardião da memória. Eu acho que essa é a função a qual eu ocupo hoje dentro do museu, porque nós recebemos muito material do país inteiro, e a maioria desses materiais que nós recebemos ao longo desses 20 anos, as pessoas dizem assim, poxa, eu estou mandando para a sua ONG, porque eu sei que aí ficará guardada.
Eu estou mandando para o seu espaço, porque eu sei que é um espaço organizado. E foi isso que aconteceu no CEDOC, foi isso que aconteceu quando o Luiz Motti foi morar em Portugal, mandou para o Tony lá em Curitiba. E esses espaços, como salvaguarda, começaram a emergir nesse sentido. Então, além de sermos, hoje, lidos como os museus comunitários, nós somos instituições de salvaguarda, somos guardiões da memória LGBT. Eu acho que esse patrimônio a qual nós precisamos ocupar esses espaços. Então, o nosso espaço aqui, ele inicia por volta dos anos 2000. Eu creio que é o grande boom do movimento LGBT nos interiores dos estados, quando o GGB começa a trabalhar um grupo Somos, tal, e começa a interiorizar os movimentos. Então, aqui no estado do Ceará, nós temos um movimento muito forte, assim como nos outros estados do Nordeste, mas com um viés relacionado à questão da AIDS. Então, nós temos as primeiras memórias LGBTs presentes nas literaturas, quando a gente vem começar o movimento de AIDS, que é justamente a Associação de Amigos do Hospital São José, que fez recentemente 30 anos, a qual pessoas, na sua grande maioria pessoas homossexuais, eram internadas nesses espaços, porém não era apenas um espaço de internação, mas também aquelas pessoas traziam histórias, narrativas, contextos, histórias que elas precisavam ser resgatadas. Então, os memoriais, as histórias incompletas de AIDS, faz parte como o marco central do nosso museu. Então, a gente recebeu alguns materiais relacionados a essa temática. Depois a gente começa a trabalhar um movimento mais organizado, que é o GRAB, aqui no estado do Ceará, onde depois o GRAB vem fazer a interiorização com municípios parceiros. Estamos ao lado de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, terra do Padre Cícero. Então, é uma terra de uma religiosidade imensa, a qual nós começamos a disputar espaço. Imagina só, você falar de pessoas LGBTs, falar de corpos diferenciados em espaço a qual a cultura tradicional ainda é muito forte com o tradicionalismo. Então, nós começamos a ocupar esses espaços dentro das frentes de mulheres, dentro dos carnavais, dentro das escolas de samba, e a gente começou a resgatar essas memórias quando nós começamos a observar que nós tínhamos, desde 1989, já produtores de revistas homossexuais, a qual trazia nos seus desfiles de modas pessoas travestis. Então a gente começou a observar que a nossa memória era muito rica, e os nossos corpos já ocupavam espaços bem antes do que era dito pelo movimento organizado. Então a gente teve um zelo, desde o início da nossa ONG aqui, no interior do estado do Ceará, de arquivar todos os documentos, todas as atas, todos os registros fotográficos, todas as apresentações, os recortes de jornais. Porém, até o ano passado, eu não tinha essa noção que nós estávamos construindo um museu da memória e diversidade sexual do Cariri, no interior do estado do Ceará. Eu sou professor de formação, então estava num curso de extensão do mestrado profissional em História da Universidade Regional do Cariri, e nós vínhamos comentando sobre essa temática de museus orgânicos, de casas de memória, e sempre as pessoas nas suas pesquisas vinham até a ONG, até a minha pessoa, perguntar: professor, em que ano aconteceu a primeira parada? Professor, quem foi os primeiros homossexuais em destaque? E tal, e tal. E eu vi que eu tinha tudo dentro da nossa ONG, do nosso espaço, relacionado com isso. Aí uma pessoa disse assim: professor, por que o senhor não cria o museu LGBT? Aí eu peguei e disse: poxa, eu não tinha nem noção, nunca tinha ouvido nem falar dessa questão relacionada mais à museologia. Aí fui atrás das fontes, né? Que no caso o Tony é literalmente o pai desse processo todo, né? E ele vem trabalhar nas suas pesquisas, acho que mais de 10 anos, ele vem trabalhar com essa pesquisa relacionada à museologia LGBT, que até para nós, enquanto militantes, era uma função, como é que se diz? Distante. Nós tínhamos arquivos, nós temos arquivos, porém esses arquivos eram nossos. Nós guardávamos não uma questão de
de mostrar à população, mas mais uma questão de nos resguardarmos que a gente também tinha a nossa história, porém uma história arquivada. E essa história precisava vir a público quando nós começamos a observar que esses espaços começaram a gritar pelo país, como o Museu da Diversidade Sexual de São Paulo, como as experiências museais acontecendo pelos espaços brasileiros, e a gente começou a observar que nós também tínhamos capacidade de, no interior do estado do Ceará, ter o nosso museu. E isso foi, assim, um boom bem grande na nossa vida, porque a gente começou a receber tudo. A gente começou a receber caixas e caixas de livro da Cassandra Rios, do Darcy Penteado, de revistas G Magazine, de todos os espaços que eles viam em nossas instituições como os espaços seguros de acolhimento e salvaguarda desses materiais. Então, eu sou uma pessoa muito hiperativa. Então, eu automaticamente, quando eu recebi essa missão, eu mandei mensagem para todos os sebos do Brasil. Mandei mensagem para todos vocês. Pessoal, vocês têm alguma literatura LGBT? Vocês têm livros? Vocês têm jornais? Vocês têm revistas sobre essa temática? E a galera começou, nós temos algumas coisas aqui, mas a maioria desses materiais foram para descarte. Então, a gente começou a observar a homofobia internalizada dentro dos sebos, a qual o nosso material, a nossa história, a nossa memória, valia mais para a reciclagem de que para a nossa catalogação. Então, eu comecei a me preocupar bem mais sobre essa temática. Então, eu disse, poxa, pois agora eu tenho uma nova missão, que é de arquivar, de cuidar desse material, para que outras pessoas comecem a conhecer. E a gente foi construindo uma rede de memória, literalmente. Conheci o Museu da Diversidade Sexual em São Paulo, fui para o Acervo Bajubá, em São Paulo, já conhecia, mas aprimorei os nossos redes de contato com o SEDOC, e a gente foi começando a observar essas pessoas que têm essa missão de vida, por mais que não temos a formação em museus, nós não temos essa experiência técnica, nós tínhamos a paixão por guardar a nossa história. Por quê? Porque existem muitos paraquedistas que chegam naquele espaço e querem contar a sua narrativa da história. Então, quando nós temos os nossos acervos, as nossas produções, a gente, poxa, não foi bem assim, não. Tantos outros que foram apagados na história deram a cara a tapa para receber o que nós somos hoje. Então, a gente precisa construir espaços de memória, ocupar espaços, brigar dentro dos conselhos de cultura, lidar com essa questão da memória e oralidade e as narrativas LGBT. Então, a gente foi juntando tanto material que hoje eu acho que eu tenho mais acho que mais de 5.000 produções. Cordéis, literaturas de cordel, de pessoas travestis transexuais na nossa região. Nós temos N registros fotográficos. Então, a gente está hoje com, literalmente, uma gama de material, que esses materiais precisam agora de um trabalho mais específico, no caso, estamos abrindo na Universidade Federal do Cariri agora o curso de arquivo e de museologia, e antes do curso abrir, eles já ligaram para a gente, chamando a gente para ser parceiro desses espaços. Então, o que a gente tinha em 20 anos guardado dentro das caixas, dos arquivos mortos, a gente começou a expandir. Hoje nós temos artigos em jornais, a galera começou a produzir sobre essa temática aqui no interior do estado do Ceará, e recentemente a Fundação Roberto Marinho veio até aqui ao nosso espaço para gravar uma série que se chama Somos Museus, que são experiências de museus não tradicionais dentro dos espaços brasileiros. Eu fiquei altamente lisonjeado quando recebi o convite para gravar aqui em nosso espaço. Então, a gente começou a ter esse espaço na sede da ONG. A nossa ONG já tem quase 20 anos, então a gente já tem um espaço bom. E dentro desse espaço a gente construiu o nosso museu e hoje chega material de todos os lados. Inclusive, essa semana, uma galera, a Jaque, né, que é de São Roque, em São Paulo, de Junei, a gente vai organizar o centenário do Darcy Penteado. Eu sei que tu tem algumas coisas. Eu tenho todas as revistas manchetes
que falam sobre o Daci Penteado. Ela diz, poxa, então nós vamos ter que fazer, no centenário do Daci, uma ação aí dentro do Ceará. Então a gente se sente lisonjeado, porque nós somos guardiões da memória. Então eu creio que esse objetivo a qual nós estamos trabalhando hoje aqui é compartilhar, é criar uma rede de parceiros para que a nossa história seja contada através dos protagonistas e sejam reverberadas por aquelas pessoas que estão vivas e sempre reservando e guardando a memória daquelas pessoas que já se foram, que a gente perdeu as nossas baixas durante a guerra. Então, só tenho mesmo a agradecer esse espaço, dizer que estamos abertos, vamos ocupar mais espaços, e esse é o nosso objetivo nessa fala. É justamente como eu vi aqui os comentários, é incentivar novos acervos. Imagine, em cada estado ter o seu centro de memória LGBT, em suas ONGs ter os seus centros de resgate, porque todas nós temos N materiais que estão guardados e arquivados dentro das caixas. Então, a gente precisa trabalhar exposições, a gente precisa trabalhar esse enredo cultural e trabalhar essa cultura numa perspectiva de uma museologia LGBT. Então, um forte abraço a todos e todas, estamos aqui para somar. Excelente, Junei, como alguém colocou no chat, inspirador, né? O seu trabalho é a prova que podemos iniciar a preservação das memórias da nossa comunidade de forma comunitária e coletiva, de forma individual inicialmente, mas é importante que a gente comece, né? Então, se a gente possui a possibilidade, ou possui um espaço onde nós podemos preservar, onde nós podemos guardar esses documentos, porque quando o Junei coloca, tem 5 mil, mais ou menos 5 mil itens documentados, todos esses materiais estão, em sua maioria, devidamente preservados. Não é simplesmente ali um acúmulo de objetos ou uma coisa, não. O Junei faz um trabalho primoroso, que bom, ele está mostrando, faz um trabalho primoroso e extremamente importante. E aí eu acho que o grande destaque, a grande iniciativa que o Junei nos traz, que é fundamental, é que é uma iniciativa no interior, né? Então, esse é o grande item que eu acho que pode nos motivar. Nós não precisamos estar numa capital, nós não precisamos depender de um grande museu ou de um grande espaço. Nós podemos também ter as nossas iniciativas no interior. E é algo que eu sempre falo, que os interiores do nosso país, que é continental, precisam também ter suas memórias preservadas, precisam também ter suas memórias, como você colocou, né, que as nossas memórias, a nossa história está arquivada e que a gente precisa gritar pelo país, e a gente precisa trabalhar nesses interiores, porque se a gente tem muita memória preservada nas capitais, imagina o que a gente está esquecendo e abandonando nos interiores. E o trabalho do Junei vem muito nisso. E agradeço muito a citação, Junei. Bom, Robson, Heloísa, por favor, abram suas câmeras. Vamos iniciar, então, o debate. Por favor, pessoas, deixa eu cancelar aqui a gravação agora. Nós paramos